Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. O Governo quer passar para a gestão privada 174 centros de saúde agregados aos 5 hospitais que virão a ser PPP, parcerias público-privadas. O relançamento destas parcerias tem por objetivo servir mais de 1.700.000 pessoas. É também debate que vai juntar Miguel Guimarães, deputado do PSD, e João Paulo Correia, do PS. São ambos responsáveis pela área da saúde, fazem de resto parte desta comissão parlamentar. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Miguel Guimarães, comece por si. Boa tarde, bem-vindo. Uma das críticas que se tem ouvido é que esta decisão tomada pelo Governo de saída está o Governo de saída e que tal não deveria acontecer. Concorda com este argumento? De facto, é o contexto ideal para tomar uma decisão com estas características? Não, esta decisão de transformar algumas unidades de saúde, nomeadamente, no caso concreto, unidades locais de saúde, em parcerias público-privadas, fazia parte do programa de candidatura da AD e fazia parte do programa de governo e, portanto, não está aqui a fazer nada de novo relativamente àquilo que era esperável que o atual governo fizesse. E, portanto, o Governo vai tomando as decisões, tomou esta decisão ainda não tinha caído, digamos assim, e esta decisão, penso que é uma decisão positiva, uma decisão que vai de acordo, que está de acordo com aquilo que é a evidência científica disponível. Eu lembro que a experiência com as parcerias público-privadas em saúde demonstrou de forma clara, obviamente, quando bem reguladas e fiscalizadas, que podem resultar em serviços mais eficientes e economicamente sustentáveis. Aliás, todos os relatórios que foram feitos da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos do Ministério das Finanças, do Tribunal de Contas, da Entidade Reguladora da Saúde e de algumas entidades privadas, como foi o caso, por exemplo, da Universidade Católica e da IASIST, mostraram claramente que as parcerias público-privadas que nós tivemos num passado recente tiveram melhor desempenho, seja em termos de resultados objetivos naquilo que é o acesso mais rápido aos cuidados de saúde, mas também resultados financeiros. Eu lembro com estas parcerias público-privadas que tivemos, o Estado poupou mais de 200 milhões de euros e, portanto, esta é uma decisão acertada porque nós precisamos, de facto, ter um modelo de gestão que seja diferente, ou seja, um modelo de gestão que não esteja preso pelas amarras da gestão pública. A administração pública é uma administração pesada, decadente, que não permite utilizar determinado tipo de instrumentos de gestão que são fundamentais para que a nossa resposta possa ser mais adequada àquilo que são as necessidades dos nossos doentes. Deixe-me então também ouvir a opinião de João Paulo Correia, começando por esta pergunta, se de facto o facto de o Governo estar de saída, a Assembleia da República estar prestes a ser dissolvida, pergunto-lhe, João Paulo Correia, se este é o contexto ideal para o Governo tomar esta decisão ou se, pelo contrário, considera que está ferida de legitimidade. Boa tarde, à Rádio Observador, meus cumprimentos ao deputado Miguel Guimarães. O Governo devia pôr este processo em ponto morto e aguardar pelas eleições legislativas de 18 de maio e pela tomada de posse do próximo Governo. Estamos a falar de uma decisão impactante. Todos os portugueses percebem que entregar 4 unidades locais de saúde, ou seja, hospitais e centros de saúde, a entidades privadas, é um processo impactante, porque abrange largas centenas de milhares de portugueses, e isso devia ser feito num clima de total legitimidade política. E aquilo que está a acontecer é que o país vai a votos no dia 18 de maio, o Sr. Presidente da República já anunciou ao país a dissolução da Assembleia da República e, recuperando aquilo que já foi dito em momentos anteriores por parte do atual Primeiro-Ministro na condição de líder partidário, há decisões que não devem ser tomadas durante o processo eleitoral. Eu recordo temas até muito polémicos, um deles foi relacionado com a TAP, que não foi respeitado o tempo da tomada de posse do governo seguinte.
Uma segunda questão que me parece muito importante e preocupante é que esta decisão do Governo deixa de fora naquilo que é o estudo do comparador público, ou seja, o Governo, neste momento, partiu para uma decisão que é estudar o comparador público. Se de facto estas unidades de saúde, as unidades locais de saúde em causa, se forem administradas por um privado, terão ou não um valor inferior àquilo que representa hoje para o Estado. E ao contrário do que aconteceu sempre, esse estudo não vai ser feito pela UTAP, que é a Unidade Técnica de Apoio ao Estado nas parcerias público-privadas, nem pela autoridade, nem pela Administração Central de Serviços de Saúde. Ou seja, o Governo vai entregar o estudo do comparador público a uma entidade privada, uma Melo Saúde desta vida, que vai analisar se, enquanto entidade privada com interesses no setor, se de facto esses hospitais devem ficar nas mãos do privado ou continuar nas mãos do Serviço Nacional de Saúde, nas mãos do Estado, diretamente. Miguel Guimarães, quer responder? Quer responder a esta questão? Sim, quer dizer, os relatórios que irão ser feitos, quer pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos do Ministério das Finanças, que acontecem sempre, quer pelo Tribunal de Contas, não vão seguramente falhar. Portanto, isto que está a dizer o Sr. Deputado é falso. Quer dizer, não vai ser não é falso. Uma entidade ler a publicação unidade da República. Vão ser várias entidades que vão acompanhar estes resultados, aliás, como de resto aconteceu no passado. Repare, o Sr. Deputado está a dizer uma coisa que até me deixa preocupado. Isto é, o Partido Socialista e bem, numa determinada fase, resolveu implementar parcerias público-privadas porque chegou à conclusão que o modelo de gestão que é fundamental para gerir melhor todos os recursos, não só os recursos técnicos, mas os recursos humanos, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de contratar mais rapidamente profissionais de saúde, a capacidade de fazer obras que são necessárias, desde obras pequenas ou aquisição de determinado tipo de equipamentos, fez e teve sucesso. Aliás, todos os relatórios, como eu disse no início desta conversa, foram extremamente positivos relativamente a essas parcerias público-privadas. Deva-se lembrar que eram hospitais que na altura tinham imensos problemas relativamente no acesso dos doentes aos cuidados de saúde e que deixaram de ter. E porquê? A questão que se pode colocar é esta. Afinal de contas, porquê é que o governo liderado por António Costa deixou cair as PPPs? Deixou cair as PPPs para manter o apoio ao governo do Bloco de Esquerda e do PCP, que são, como todos sabemos, frontalmente contra a existência de parcerias público-privadas na saúde na área da gestão. Obviamente que o governo, o que é que fez? Preferiu proteger o próprio governo para continuar a governar, prejudicando naturalmente os doentes e abrindo a porta, aliás, de saída a milhares de médicos, como todos sabemos. Portanto, não me parece que esta argumentação que o Sr. Deputado está a ter seja uma argumentação com validade. Já existe esta experiência com as parcerias público-privadas, Sr. Deputado. Mas só para tirar uma dúvida. Foi uma experiência extremamente positiva, validada por várias entidades diferentes. Mas há uma entidade privada que vai fazer um relatório? Há uma entidade privada que vai analisar... Não sei se há uma entidade privada que vai analisar. No passado também existiram entidades privadas que analisaram este acompanhamento também destas parcerias público-privadas, nomeadamente a Universidade Católica e a IASIST. Ainda assim, obviamente que estas situações são depois acompanhadas pelo Tribunal de Contas e são acompanhadas, como eu digo, pelo Ministério das Finanças, como é óbvio. Mas nem outra coisa não é essa. Seria de esperar. Se me permite esclarecer, sim, João Paulo, eu tenho aqui a resolução do Conselho de Ministros à mão. E a resolução do Conselho de Ministros diz mesmo que autoriza o Ministro das Finanças e a Ministra da Saúde a proceder à adoção de um procedimento para a formação de um contrato de aquisição de serviços. Ou seja, o Governo vai ao mercado contratar uma empresa privada para analisar o comparador público. Perguntam assim, isso não é colocar a raposa dentro do galinheiro? Recorrendo a um provérbio popular que ajuda a esclarecer melhor. Outra pergunta, como é que foi no passado? No passado, nas resoluções do Conselho de Ministros similares a esta, para avaliação de comparador público, o Governo recorreu sempre à tal unidade técnica de apoio ao acompanhamento dos processos das parcerias público-privadas e à Administração Central de Serviços de Saúde. E ao ler esta resolução, não consta
nenhum papel atribuído nem à unidade que falei, nem à Administração Central de Serviços de Saúde. E depois também desconfiamos muito de quem quer muito fazer este processo numa campanha eleitoral, debaixo de uma campanha eleitoral. Qual é a pressa? Porque é que o Governo quer muito isto? Porque o clima político não está... Os doentes têm que melhorar o acesso aos cuidados de saúde. O problema é que o Governo durante 11 meses não conseguiu, recorreu aos privados, vamos lá ver, o Governo recorreu aos privados para cumprir a promessa que fez aos portugueses na campanha eleitoral, que até ao final de 2025 todos os portugueses iam ter um médico de família. Não deu resultado, aumentou o número de utentes sem médico de família. O Governo prometeu resolver o problema de acesso às urgências, aumentou o número de urgências encerradas, infelizmente são notícias diárias e há regiões cada vez mais atingidas, médios de espera nos serviços como Lisboa, Setúbal, Leiria, Santarém, Algarve e Alentejo. O Governo prometeu acabar com as listas de espera. Há mais utentes em lista de espera na lista geral para cirurgia. Portanto, e prometeu resolver os problemas todos. Sr. Deputado, o Plano de Emergência e Transformação da Saúde é para ser aplicado, ou era para ser aplicado até ao fim de 2025. Nós estamos no início ainda de 2025. Ouça com atenção aquilo que eu estou a dizer. O Governo disse que ia atribuir o médico de família até ao fim de 2024 a todos os portugueses. Nem isso era possível. 2025. Isso há notícias de situação que nós temos da saúde em Portugal. Portanto, o que está a dizer é injustificável. Eu sei que o Sr. Deputado sabe que o Governo prometeu mais em 8 meses de família a todos os portugueses até ao final deste ano. Mas, de facto, é preciso ter mais tempo. E é por isso que esta atitude que tomaram de deitar o Governo abaixo não é uma atitude positiva para os portugueses. Os portugueses vão sofrer com isto. Então, Miguel Guimarães, Miguel Guimarães, então deixe-me só perguntar aqui a João Paulo Correia se de facto partilha este diagnóstico, há pouco aqui ouvíamos, a ser traçado por Miguel Guimarães relativamente às virtuosidades das parcerias público-privadas. De facto, melhorou a qualidade dos serviços de saúde prestados aos utentes ou não? Olha, há dias ouvi a administração, a Associação dos Administradores Hospitalares chamar a atenção do seguinte. Hoje os hospitais são remunerados pela capitação, ou seja, pelo número de residentes na sua área de abrangência. Mas cuidado, que se isto for para o privado não pode ter o mesmo critério de remuneração. Tem que ter outro perfil de remuneração. Já não pode ser a capitação. Vou dar um caso prático. Algarve. Sabemos que o Algarve vive um período sazonal em que o número de pessoas que residem... É um bom exemplo o Algarve. Pronto, o Algarve. O Algarve é um bom exemplo, ou seja, depende muito daquilo que... Capacidade aqui duas questões que devem estar em cima da mesa. O PS não diaboliza as parcerias público-privadas na saúde. O PS defende que elas devem ser feitas em regime de complementariedade, quando não é possível ao Estado, mas não nestas 4. Não nestas 4. O problema do SNS que vão ter gestão privada, vão ser algumas unidades. Sim, mas o problema é que uma parte muito pequena das ULS. O problema é que estamos a falar aqui de 4 unidades locais de saúde, ou seja, hospitais... Servem cerca de 1 milhão de habitantes. Sim, mas que são 3 das 4 são na zona da Grande Lisboa. Que onde temos mais problemas. Sim, está bem, mas do nosso ponto de vista, isto não se resolve entregando aos privados, resolve-se fazendo aquilo que os senhores prometeram e não conseguiram fazer. Foi contratar mais médicos, reforçar os meios humanos, diretamente investir no Serviço Nacional de Saúde. Porque isto dizer que as parcerias público-privadas poupam, falta saber quantas consultas deixam de fazer, quantas cirurgias deixam de fazer. Nós temos que ter uma gestão mais eficiente no Serviço Nacional de Saúde. Vamos lá ver uma coisa. Vale a pena recordar, para quem nos está a ouvir, que um hospital público com gestão privada continua a ser um hospital público do Serviço Nacional de Saúde. Continua a ser um hospital de Estado. Tem uma gestão que tem outros instrumentos, que permite mais autonomia, que permite mais respostas rápidas, que permite resolver alguns problemas que vão surgindo nos hospitais e que a gestão pública, dadas as amarras que tem da administração pública pesada, que todos nós sabemos que existem em todas as áreas, não é só na saúde, obviamente, não permite este tipo de respostas. E, portanto, nós temos, eu acho isto interessante, nós temos o exemplo do Partido Socialista. O Partido Socialista, como eu já disse, implementou algumas parcerias público-privadas na área da gestão, e também não só da gestão, mas na área da gestão, que é o que a gente está neste momento aqui a falar, e teve respostas extremamente positivas de todas as entidades que avaliaram estas entidades.
Portanto, não estamos a fazer uma coisa no escuro, estamos a fazer uma coisa para a qual existe evidência científica, quer dizer. Portanto, eu sei que a política faz-se assim. Dizem-se meias verdades, ou não se diz a verdade toda, ou altera-se aquilo que já se pensou. Mas a verdade é esta, é que o nosso objetivo é servir melhor as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa. É que os nossos doentes possam ter acesso a cuidado de saúde em tempo clinicamente aceitável. É que se possam cumprir os tempos máximos de resposta garantidos. E não chega a aumentar o financiamento para o SNS, também aumentamos. Nós temos o maior financiamento sempre para o Serviço Nacional de Saúde, como sabe. Também não chega a aumentar o número de profissionais de saúde. Nós já temos mais profissionais de saúde hoje do que tínhamos há um ano atrás. Deixe-me só terminar. Não é lícito dizer. Miguel Guimarães, para terminar, para dar a palavra a João Paulo Correia. O que é que nós não temos de novo? Um modelo de gestão que lhe permita tornar mais eficiente o sistema. João Paulo Correia. Sim, muito rapidamente. Relembrar o seguinte, não é lícito dizer que se resolvem os problemas do Serviço Nacional de Saúde recorrendo aos privados. Não, mas da forma como disse, isso é até publicidade enganosa. Como disse, o Partido Socialista não diaboliza as parcerias público-privadas, mas tem muito clara a sua prioridade. Os problemas resolvem sempre. Na primeira opção é investir mais no Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma diferença grande entre o PS e o PST, ficou muito patente ao longo destes 11 meses da legislatura. Depois de dizer o seguinte, todos os portugueses sabem, e quem acompanha mais próximo o debate político da saúde, que os hospitais públicos, tudo que é Serviço Nacional de Saúde, está obrigado a um nível de transparência e de reporte informativo brutal. Brutal. Qualquer cidadão vai a um portal e tem acesso a toda a informação. São acompanhadas pelo Tribunal de Contas. Sim, tem acesso a tudo. O privado, a informação é quase zero. E eu, como... As parcerias público-privadas foram e vão ser acompanhadas. É quase zero. E isso é uma grande diferença. É que hoje um cidadão quer ir a uma urgência, vai ao portal, sabe quanto tempo é que tem de espera para a urgência. O cidadão sabe qual é o tempo médio da sua cirurgia para chegar à sua vez. O cidadão sabe quais são as urgências abertas, urgências encerradas. Porque é tudo Serviço Nacional de Saúde. Quando cai nas mãos do privado, isto fica completamente opaco. E isso é uma das razões grandes, que é o elo de confiança também, porque dizer que se poupa 200 milhões de euros, falta saber o que é que se deixou de fazer e as pessoas que se deixaram de atender. É como esta linha SMS 24. A partir do momento que obriga as pessoas a ligar para a linha para acederem a uma urgência, há muitos portugueses que nem acedem à urgência. O Miguel Guimarães sabe disso. Os deputados... Linha SMS 24 criada pelo Partido Socialista. Mas não era obrigatório. Era para ir instituindo de forma opcional. Não era obrigatório. E foi. Os deputados sabem. Utiliza a linha e a linha tem resolvido muitos problemas. Mas agora passou a ser obrigatório. Chega ao ponto das pessoas entrarem nas urgências, nos hospitais e perguntarem assim às pessoas, já ligou para a linha? Não, então se para ser atendido tem que ligar para a linha. Há um telefone na urgência para ligar para a linha. Não é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar das parcerias público-privadas em saúde, Sr. Deputado. Não, mas é que... as parcerias público-privadas. É bom. E eu quero acreditar que ninguém prefere que os doentes não tenham acesso a cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável, cumprindo os tais tempos máximos de resposta garantidos, só porque o modelo de gestão é diferente, é mais moderno e flexível. Eu não quero acreditar que uma pessoa com a formação que o Sr. Deputado tem, com o conhecimento que tem da saúde, com aquilo que é o histórico, com aquilo que é a evidência científica, esteja a dizer o que está a dizer. Quer dizer, porque eu quero acreditar que o Sr. Deputado, tal como eu, quero que os nossos doentes sejam vistos mais rapidamente, que tenham os melhores tratamentos possíveis, e que não existam atrasos. Nós sabemos que a saúde é uma área difícil. Miguel Guimarães, o Governo vai recorrer a uma mail saúde desta vida para provar o que está a dizer. Miguel Guimarães, João Paulo Correia, muito obrigado pela vossa presença. Julgo que ficaram evidentes as diferenças sobre os caminhos que sugerem para resolver os problemas na saúde e as dificuldades de resposta aos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Haveremos de ter seguramente outros momentos para podermos aprofundar este tema. Obrigado mais uma vez, Miguel Guimarães, João Paulo Correia, deputado do PSD e do Partido Socialista na Comissão de Saúde.